A paz do Senhor para você aí, navegante, Facebook, YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Jorge TKD. O assunto aqui não é especificamente esse, né? Mas alguma coisa relacionada. O que tem se passado no Evangelho é que alguns, né, se precipitaram em seus ministérios, até tiveram chamado pastoral, mas não tiveram paciência de esperar o tempo de Deus para fundar um ministério, uma igreja, um ponto de pregação. E assim, né, pela conta própria, esses e essas, né, decidiram agir. Mas não agir como Jesus mandou, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando se fala todo mundo pode ser ali na esquina, amado, faz parte do mundo. E as pessoas acham que só pode falar do evangelho se for em outro país. Essa é uma confusão que vai ser difícil explicar aqui, que não vai dar tempo. Então, fundamento, lei e graça, quando você vai no YouTube, o assunto é só falando de dízimo. Quando a pessoa vai defender a graça, é só por causa do dízimo. Então, se você defende a graça só por causa do dízimo, aí fica difícil. Você tem que defender a graça, amado, no YouTube, quando for fazer a sua crítica, não é por causa de que o dízimo pertence à lei. A questão não é essa, é porque você tem que defender, é que quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, né? E quando as pessoas ficam pregando só a lei de Moisés, só pregando os Levíticos, só pregando Gideão, só pregando Jefté, só pregando Davi, que já a página de muitos já poderia estar até furada, né? E quando vai pregar o Novo Testamento de Jesus, qual é a página preferida da maioria? A mulher do fluxo de sangue. Então a Bíblia é muito extensa. Tem as cartas paulinas, por que não se vê pregação das cartas? Atualmente, se existisse Facebook na época, o apóstolo Paulo estava queimando os miolos para enviar mensagem assim como essa breve, não com a sabedoria do apóstolo Paulo, mas como essa aqui que eu estou fazendo, né, para esclarecer certos fundamentos. E o que se passa na atualidade é que muitos irmãos eles são bloqueados quando eles querem falar de graça. Porque o assunto de falar de graça é só por causa do dízimo. O dízimo, meu querido, cada um faça o que bem quiser de suas vidas. Você acha que sendo fiel dizimista você vai ser abençoado? Agora, existe a parte apelativa, né? Porque só ler Malaquias 3, 8 a 10, em especial Malaquias 3, 10, eu acho que é pouco. Roubará o homem a Deus? Em que me roubais, Senhor? No dízimo das ofertas alçadas. É muito pouco, né? Então, tem um cidadão aí de uma igreja, né, que não vou citar o nome, se vocês pesquisarem, vão ver, o camarada ele atropelou, ele falou muita bobagem, né, e aí a palavra de Deus vira escândalo, o cara começa a falar, se você não quer dar o dízimo, você é um ladrão, você não merece nem beber essa água, porque essa água é paga com dízimo, se você... Oh, que isso, meu querido, não faz isso não, faz isso não, essas cadeiras que você está sentado aí, que isso, meu amado? Isso só serve de escândalo, você está jogando contra. Porque se você quiser realmente contextualizar o dízimo, aí vai complicar tudo, né? Porque tem que trabalhar na cabeça das pessoas para entender que elas têm que dar gratuitamente, não é por constrangimento. E o que esse cidadão e tantos outros fazem, falando de tridízimo e tantas outras coisas, aqueles leitores que estudam a Bíblia e aqueles que ficaram decepcionados, o que eles fazem? Eles vão para o YouTube revoltados e escrevam lá, nós estamos na graça, isso, não estamos mais na lei, mas só para falar do dízimo, da graça. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, ninguém fala no YouTube, só fala disso, nós estamos na graça e nós não temos mais que pagar o dízimo. Tudo bem, você pode estar até certo, mas por que não gasta, dedica um tempozinho para falar da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo? Só fala da graça porque tem que falar, porque tem que defender que não precisa dar o dízimo. Meu querido, se eu dou o dízimo ou não dou, eu vou só dizer uma coisa a você. Essa não é a questão. Porque a palavra do Senhor diz que é para você dar, não por constrangimento. Jesus ele deixa bem claro nos evangelhos, né? João 6, 63, né? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, quando o apóstolo Paulo, que foi um dos apóstolos, né, alcançado com aquela dor de cair no cavalo, quando o apóstolo Paulo ele
faz a narrativa dele, 1 Coríntios 2,14, dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque ela discerne espiritualmente, mas o que é espiritual discerne a bem a tudo, e a ele de ninguém discernido. Ali nós começamos a entender que o apóstolo Paulo abriu mão de muitas coisas que ele entendia do antigo, da lei, e aí começou a escrever excelentes epístolas para educar o povo. Mas, de todas as epístolas do apóstolo Paulo, tem uma que fica suspeita, né? Será que foi Paulo mesmo? Pela maneira de escrever, tudo indica que foi o apóstolo Paulo, mas ele não inicia a sua epístola avisando e nem dando saudações, nem eu, o apóstolo Paulo, não. Então, a carta aos Hebreus foi escrita por quem? Importa. O que importa é olhar a leitura. E quando você, ou eu, ou qualquer um que ama a palavra de Deus, dedica tempo para examinar, né, o livro de Hebreus carinhosamente, capítulo por capítulo, li o capítulo 1, que inicia falando, né, que Deus falava por muitos meios, em especial pelos profetas, mas hoje vem falando pelo Filho. E quando fala pelo Filho, nós temos que entender que nós estamos na graça. Fazer campanha, para atrair pessoas, amém, tudo bem, é um direito, cada um faça o que bem quiser, né? É bom deixar bem claro, né, que o apóstolo Paulo, ele é um referencial para até mesmo doutrinar a igreja. Eu digo doutrinar, não é mandar, falar que minhas ovelhas que mandam, isso não é doutrina, isso é invenção, isso é autoritarismo, isso é Hitler dentro da igreja. Né? Não entende o que é apacentar. Né? Entende o que é apacentar? Lembra-se de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Quando Jesus estava num diálogo particular com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que sim, eu te amo. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Né? Apacenta minhas ovelhas. Então, amor, né? Apacentar é isso, é cuidar, né? É tratar. Mas o que se passa? Voltando ao assunto, amados, é fundamental você que tem a sabedoria de Deus realmente entender que a diversidade de dons, a diversidade de ministério, conforme está lá em 1 Coríntios 12, a partir do 4, né, o apóstolo Paulo começa a fazer uma narrativa ali espiritual sensacional. Né? Leia uma outra hora na tua Bíblia aí, né? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A um, pelo meu Espírito, foi dada a palavra de sabedoria. Primeiro o assunto é esse. Você tem exercitado a sabedoria? Você tem pedido sabedoria a Deus para entender? Muitas das vezes eu escrevo alguns assuntos da Bíblia, né? E eu já esperando que não vai ter curtida, porque os irmãos pensam assim, se eu for curtir isso aqui, meu pastor vê, ele vai falar que eu estou de acordo, então isso aqui eu não posso curtir não, irmão Jorge, eu entendo, tá bom, amado, você não ter curtido. Eu entendo você. Né? E o pastor fala, não, vou fingir que nem li isso aqui, porque isso aqui que o irmão Jorge escreveu é muito pesado. Também entendo você, amado, amém, não tem briga por isso. O importante é que o evangelho seja pregado. Agora eu fico triste, sabe o que é? Porque você, com todo bacharelado, você que é apóstolo, você que é pastor, você é uma pessoa formada, instruída numa faculdade, vê um anúncio que nem esse que eu publiquei, né? E fica omisso. Eu escrevi no finalzinho uma oportunidade para esclarecer. Por quê? Porque fala-se muito em quê? Fala-se muito em vamos fazer o curso para batismo. Mas esse assunto fica para depois. Agora vamos voltar para finalizar o assunto. A palavra de Deus não é isso aqui. A palavra de Deus não é dinheiro. Né? Você vale por quanto tem no bolso. Né? Hoje eu devo estar valendo isso aqui, é isso? É isso que eu estou valendo hoje? É isso aqui que eu estou valendo? Não precisa ter dinheiro não. Você precisa ter o cartão. É isso aqui que eu estou valendo? É isso aqui que eu estou valendo hoje? É isso? Se eu tiver isso aqui e tiver fundos, está valendo? Não. Papai do céu, através do teu Filho amado Jesus Cristo, deixou bem claro para nós, né? Que o dinheiro, através de Paulo, né? A raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Então fica ligado, amado. Vai para o YouTube, se tem lá crítica sobre algum pastor que está falando sobre dízimo,
faça também a sua crítica, mas use o Evangelho para justificar não que lei e graça é por causa de dízimo, tem tanta coisa, a graça, é porque a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, lembra disso que Paulo escreveu? Então, tem tanta matéria do apóstolo Paulo para você publicar lá no YouTube, você só quer falar lei e graça por causa de dízimo? Presta atenção. Que Deus te abençoe, que você medite nessa palavra e vamos ficar esperto que de repente Jesus volta e você pode ficar por causa de quê? Porque não está ligado na palavra, amém? Que Deus te abençoe, medite nessa palavra e leia o livro de Hebreus devagarinho, cada dia um capítulo que você vai crescer na graça, amém?